Americana, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Final de semana marcado por 3 tragédias com mortes aqui na nossa região. Chuva de sábado reforça ainda mais os pontos graves de Americana. Fala de Lula sobre o Holocausto provoca indignação e uma crise diplomática. Executivo de futebol americanense morre vítima de ataque cardíaco. Mulher é flagrada com droga sintética no CDP. O Corinthians empata com o Palmeiras, mesmo sem goleiro e com 9 jogadores. Em Americana, 6h32. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita, meio nublada segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. E esta é, dentro do verão brasileiro, a edição número 4.206 aqui do nosso Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais aqui da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança, corte o caminho, fala direto com o Keller Estocco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, e o e-mail dele aqui é keller@vox90.com, e o WhatsApp do jornalismo 982510626. Uma boa semana para todos os nossos ouvintes. Muito bom dia, Tony Cristino. Hoje, Toninho, dia 19 de fevereiro é o dia de combate ao alcoolismo. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Conrado, e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 41 dias para a Páscoa aqui no nosso país. 6h33, infelizmente, com dor no coração, a gente começa o programa de hoje registrando uma perda lamentável para a cidade de Americana e para o mundo do futebol. Keller Estocco tem os detalhes. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. O americanense José Domingos Chávari Júnior, de 57 anos, diretor executivo do Curitiba, morreu na capital paranaense após sofrer um infarto na manhã de ontem. Ele é filho do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Americana, José Domingos Chávari, o Zé da Praia. Juninho Chávari, como era conhecido, de acordo com o Curitiba, o seu atual clube, onde era diretor executivo, estava em seu apartamento na capital paranaense logo pela manhã, fortes dores no peito durante o café da manhã, chegou a ser encaminhado para o hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba, porém lamentavelmente não resistiu e faleceu. O Curitiba divulgou a seguinte nota: com profunda tristeza, o Curitiba informa e lamenta o falecimento do diretor executivo de futebol, José Domingos Chávari Júnior, de 57 anos, às 8h49 da manhã deste domingo. Nasceu em Americana no dia 20 de dezembro de 1966. Juninho Chávari, como era conhecido, relatou fortes dores no peito e respiração ofegante no seu apartamento em Curitiba. Após chegar ao hospital Nossa Senhora das Graças às 7h17 e realizar todos os procedimentos médicos aplicáveis, faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio. Inclusive, ontem a Federação Paranaense de Futebol
sugeriu o adiamento do clássico entre Atlético e Coritiba, porém o clube optou por jogar, terminou empatado em 1-1. Muita repercussão no meio do futebol, já que o Juninho Chávari era muito conhecido e querido. Trabalhou aqui no Rio Branco de Americana, Internacional de Limeira, Ponte Preta, Juventus da Itália, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia e Juventude. Inclusive, no ano passado foi vice-campeão da Série D com a Ferroviária de Araraquara e desde outubro do ano passado estava no Coritiba. Nós apuramos com o serviço funerário, no velório da saudade aqui em Americana. A partir das 8 horas da manhã, sepultamento marcado para as 4:30 da tarde desta segunda-feira no cemitério da Saudade. Ok, são 6h36, os nossos sentimentos à família Chávari. 6h36, confirmando, na última quinta-feira esteve aqui o prefeito de Americana, Chico Sardelli. Muita gente enviou perguntas, todas elas foram já respondidas pela equipe do prefeito ao longo do programa de hoje. Paulatinamente vamos divulgando aí as respostas para as perguntas. Muitas delas são iguais, né? 5, 10 pessoas enviam o mesmo questionamento, então se você não for citado aqui é porque a mesma pergunta foi feita por outra pessoa, só para facilitar aqui o andamento do programa. Por exemplo, o Walter Peroso, lá do São Roque, estava reclamando de falta de pressão de água lá na Rua das Trombetas. Resposta: o DAE informou que não tem registro de reclamação desse endereço, mas vai verificar se existe algum problema no local. E reforça o seguinte: tem problema de água, qualquer problema tem que registrar no DAE, na prefeitura, no hospital, todos têm canais de comunicação, senão fica aí um pouco mais difícil o controle para a solução. A Viviane do Morada do Sol, ela disse que precisou do DAE, foi atendida, mas deixaram sua calçada quebrada na Rua Emiliano Camargo 109. O DAE respondeu, vai verificar junto à empresa contratada, é uma terceirizada, né? Sobre a execução correta do serviço. Dá um retorno pra gente, Viviane. O Tiago do Jardim da Paz disse no dia da entrevista do prefeito que praticamente em todos os dias falta água na Rua da Brandura e ele pede uma vistoria do DAE. O DAE informou a mesma coisa, não tem registro de reclamação. Tem que registrar, senão o problema fica sob interrogação. E mais uma aqui sobre água, a Edna Ferrari do Molon queria saber do prefeito por que falta água na Rua do Chumbo, mas em Americana, na última rua que pertence à Americana, lá na divisa. O DAE informou a mesma coisa, não tem registro, mas vai enviar uma equipe hoje para o local por conta da reclamação feita direta ao prefeito. Daqui a pouco mais respostas dos problemas trazidos aqui ao WhatsApp do jornalismo da Vox, 6h38. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6h39, o Vitor, responsável pelo setor de manutenção de semáforos da Unidade e Transportes de Sistema Viário aqui de Americana, informando que um carro modelo Fiat Uno bateu contra o poste de um conjunto de semáforos nas proximidades da Bandini. Não há informação sobre feridos. O Vitor está a caminho do local para tentar realizar a manutenção no conjunto de semáforos. Daqui a pouco, detalhes a respeito de um acidente. Aliás, foram 3 mortes em menos de 24 horas aqui na nossa região. Foram 3 acidentes no final de semana em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Mas o caso aqui de Americana requer muito cuidado, muita tranquilidade, entre aspas, para divulgar a informação, já que existe a possibilidade de crime, existe a possibilidade de homicídio doloso que será apurado pela Polícia Civil, suspeita de uma provável suspeita, tô dizendo suspeita, não sou investigador, não sou representante da Polícia Judiciária, suspeita de briga de trânsito que terminou na morte de um motoboy na noite de sexta-feira aqui em Americana, mas eu não posso afirmar que houve briga de trânsito. Mas em relação às 2 mortes que aconteceram, outras 2 mortes no trânsito aqui da nossa região, madrugada de sábado por volta da 1h30, um jovem identificado como Lucas Ribeiro Santana
de 22 anos, ele morreu na rodovia Luiz e Queiroz após a colisão de um Renault Duster na pista sentido Piracicaba contra a traseira de um caminhão na altura do quilômetro 136. O carro ficou destruído, uma grande operação de resgate no local. O jovem foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Dr. Afonso Ramos, porém não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Lucas morava no Parque Rochelle. Corpo foi sepultado na manhã de ontem no cemitério Parque dos Lírios. E outro acidente seguido de morte, nós recebemos a informação do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa. Agradeço ao Cabo Macaúba pela informação. Um homem identificado como Lucas Henrique Pinheiro da Silva, de 35 anos, morreu após bater uma motocicleta contra o muro do condomínio IP Branco, no Jardim Monte das Oliveiras, em Nova Odessa, no começo da noite de sábado. Por volta das 18h30, Corpo de Bombeiros recebeu uma solicitação e seguiu para a rua Pastor Cláudio de Almeida. No local, os militares foram informados que o rapaz havia colidido uma moto 500 cilindradas contra o muro do condomínio. Vítima sofreu fraturas, parada cardiorrespiratória. Diante da gravidade, os socorristas realizaram manobras de ressuscitação e levaram um homem para o Hospital Municipal Dr. Acílio Carreão Garcia, porém não resistiu aos ferimentos. O corpo de Lucas Henrique foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Circunstâncias do acidente também serão apuradas pela Polícia Judiciária. 6h42. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. 18 minutos para 7 horas. Ninguém acertou sábado à noite os 6 números do concurso 2.689 da Mega Sena, que foram estes: 9, 16, 20, 47, 48 e 52. 9, 16, 20, 47, 48 e 52. Com isso, o prêmio fica acumulado e pode pagar amanhã, tem novo sorteio amanhã à noite, 87 milhões de reais. A quina saiu para 65 acertadores no sábado, 65 mil reais para cada apostador. E a quadra teve 4.900 ganhadores, 1.231 reais. A aposta mínima da Mega Sena custa R$5. 17/7. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco se reabilitou ganhando do SCA Brasil com um gol em cima da hora. 2-1 para o Tigre. Hoje estaria classificado 7º colocado. Quarta-feira, 20h, joga em Osasco. Uriel Barbarense empatou em casa, claro, não foi um bom resultado, com o Vossen de Assis 0-0. Hoje o União Barbarense não estaria classificado. Paulistão, rodada 9. Tivemos o São Paulo e o Bragantino com 2-2. Tivemos Ponte Preta e Ituano 1-1. Inter de Limeira perdeu para o Água Santa 2-1. O Guarani perdeu para a Portuguesa 1-0. Guarani hoje estaria rebaixado no Campeonato Paulista. E o Santos, já classificado, perdeu para o Novo Horizontino 2-1. O clássico Palmeiras e Corinthians 2-2. O Corinthians continua em último lugar no seu grupo. E hoje teremos o derby do ABC, São Bernardo e Santo André. Um dia muito triste ontem para o futebol. A morte em Curitiba do Júnior Chavari, o José Domingos Chavari Júnior, americanense, que por onde passou foi muito respeitado e reconhecido como um excelente dirigente e como ser humano, né? Ficam aqui também os nossos sentimentos a toda a família e aos amigos do Júnior Chavari. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é
o Vox News. Vox News. 6h45, 15 minutos para 7 horas. Eu vou dar uma sugestão aqui, bem pessoal, não é sugestão da Vox, não, é sugestão minha, para que amanhã a Câmara Americana cancele a sessão. Não faça, ou faça virtual, porque é ridícula a ordem do dia de amanhã. São 3 projetos, 2 em segunda discussão, que é denominação de rua e praça, e um que é uma mudança interna lá na Câmara do regimento interno. Ou seja, a Câmara amanhã pode reunir os 19 vereadores, dezenas de assessores, café, água, energia elétrica, assessoria de imprensa, tudo. Vai reunir uma estrutura gigante para ter 3 minutos de sessão, 3, 4 minutos. Não tem o que discutir, não tem motivo para discussão. Repito, são 2 projetos de denominação de rua e praça em segunda discussão, ou seja, já foram aprovados, é só dar uma referendada e mais um projeto para mudar uma linha interna lá do regimento. Uma das piores pautas das últimas sessões de Câmara que eu acompanho há quase 70 anos, eu não sei por que os vereadores não têm mais conteúdo, não têm mais propostas, não têm mais proposituras, projetos para a cidade. Ou a cidade está perfeita, não falta nada, e da cabeça dos 19 vereadores não tem mais nenhuma ideia, ou então, não sei, se é preguiça, se é falta de interesse pelo Poder Legislativo, mas é uma das piores, se não a pior pauta da sessão da Câmara de Americana, lamentavelmente. 6h47, crise diplomática. O presidente Lula estava na Etiópia, num hotel lá na Etiópia, resolveu falar sem ler, de cabeça, de forma voluntária, falou bobagem, provocou reação negativa de todos os organismos ligados a Israel, ao sofrimento dos judeus lá na Segunda Guerra Mundial, comparando Gaza com o Holocausto, uma coisa realmente que nem o Itamaraty com certeza aprova o que fez Lula, e nem o PT emitiu alguma nota dizendo que concorda com o que Lula disse. Mas vamos às informações sobre agora a convocação de Israel ao embaixador do Brasil para que ele explique por que Lula falou isso no final de semana. Informações com a Janaína Oliveira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou a convocação do embaixador brasileiro para uma dura conversa de repressão. O encontro deve ocorrer após a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a guerra em Gaza com o Holocausto nazista e as ações de Hitler, que resultaram na morte de mais de 6 milhões de judeus. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram? Lula fez as declarações na Etiópia, onde participou dos últimos dias da 37ª Cúpula da União Africana e de reuniões bilaterais com chefes de Estado do continente. Ele fez as afirmações em resposta a uma pergunta sobre a decisão de alguns países de suspender repasses financeiros à agência da Organização das Nações Unidas, ONU, que presta assistência a refugiados palestinos. Benjamin Netanyahu anunciou a convocação do embaixador brasileiro por meio do X, antigo Twitter. No texto, ele acrescentou que as palavras do presidente brasileiro são vergonhosas e graves, pois banalizam o Holocausto e buscam prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Até o momento, nem Lula nem o Planalto se posicionaram sobre a fala de Netanyahu. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Janaína Oliveira. Obrigado, Janaína. 6:50. A dengue continua causando muita dor de cabeça neste começo de ano aqui em todo o Brasil. São mais de 500 mil casos. A Americana está informando, através da prefeitura, que está fazendo a sua parte. O Keller tem mais informações. Keller, por gentileza.
Mutirão de combate à dengue em Americana já recolheu 2 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito transmissor da doença desde o início da campanha Americana contra a dengue. Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira. Na última sexta-feira, o trabalho se concentrou no bairro Cidade Jardim, finalizando a primeira etapa. Os agentes de controle de vetor já percorreram os bairros Vila Matiense, Jardim das Flores, Lilazes, Lírios, além da Cidade Jardim. A próxima região a receber o serviço é a Praia Azul, com início previsto para hoje. Desde o início da campanha, no dia 7 de fevereiro, a ação resultou na visita de 4.122 imóveis. A ação da prefeitura vem sendo bem recebida por parte dos moradores, que têm atendido os agentes, permitindo que eles vistoriem os domicílios e eliminem possíveis focos do mosquito transmissor da doença. 6h51. Muito obrigado, Keller. 6h51. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a Covid. A Covid também está matando neste começo de ano no nosso país, infelizmente. 8 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. A principal notícia de hoje é Israel e Brasil. Parece que vai haver rompimento de relações. O que é irônico, porque Israel se criou por causa de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que, presidindo a Assembleia da ONU, percebeu o momento certo de votar a resolução que dividiu a Palestina entre árabes e judeus, em novembro de 47. No ano seguinte foi criado o Estado de Israel, Oswaldo Aranha. E agora vem Luiz Inácio Lula da Silva, que acusa Israel de genocídio, compara Israel com o Holocausto de Hitler contra os judeus. Isso afetou, meu Deus do céu, atingiu os israelenses. O chefe de governo, Benjamin Netanyahu, postou dizendo que Lula cruzou a linha vermelha, usou palavras vergonhosas e graves, banalizou o Holocausto e o direito de Israel de se defender e avisou que ia convocar o embaixador brasileiro para passar nele uma reprimenda. Por outro lado, aqui em Brasília, eu sei que o governo Lula não gosta do embaixador de Israel porque ele é amigo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A Confederação Israelita Brasileira diz que Lula fez uma distorção perversa da realidade. A Federação Árabe Palestina, por sua vez, quer que o Brasil rompa com Israel. Lula criticou os países que cortaram auxílio para a faixa de Gaza. Esse auxílio vai para uma agência da ONU que estava infiltrada pelo Hamas. Aliás, a agência da ONU era um lugar assim que protegia os túneis do Hamas, assim como os hospitais. Túneis embaixo de hospitais sabem que não é lugar que possa ser bombardeado. Estados Unidos, países europeus que cortaram, 10 países cortaram a ajuda, e Lula disse que vai continuar a ajuda para a Palestina. E como se sabe, a ajuda que vai para lá sustenta o Hamas, não sustenta apenas os palestinos. Mas, enfim, é um assunto, porque há uma ligação entre Israel e o Brasil muito forte, assim como há uma ligação entre os países árabes dali e o Brasil, porque é o que a gente chamava de turco, né? Porque era do Império Otomano, e é a gente que ajudou a fazer o Brasil, tanto quanto qualquer outro, que se tornaram brasileiros aqui, que têm as suas ligações com as origens, né? É mais uma. E o presidente Lula agora também defendeu Putin sobre a morte daquele dissidente, dizendo lá na Etiópia, por que essa pressa em acusar alguém? Porque está todo mundo acusando Putin. Só que em relação ao presídio de Mossoró, ele não disse isso, ele disse o contrário, ele disse parece que houve conivência de alguém do sistema lá dentro, coisa que o próprio ministro Lewandowski ontem disse que não é possível afirmar que haja essa conivência. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6h55. O Brasil perde um dos seus maiores empreendedores, Keller Estocco.
O empresário Abílio Diniz, de 87 anos, morreu na noite de ontem em São Paulo, vítima de insuficiência respiratória. Diniz estava internado no Hospital Albert Einstein. O velório será aberto ao público das 11 da manhã às 3 da tarde de hoje, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do Estádio do São Paulo Futebol Clube. O enterro será reservado aos familiares. Abre aspas, o empresário deixa 5 filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho, fecha aspas, nota divulgada pela assessoria da família. Por quase 50 anos, com afastamentos pontuais, Abílio Diniz liderou um dos maiores grupos varejistas da América Latina, o Grupo Pão de Açúcar. Ao longo da vida pública, atuou como escritor, palestrante, atleta e apresentador de televisão, tendo participado do Conselho Monetário Nacional e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 4 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje, segunda-feira, abrindo a semana, teremos aqui na região de Americana e Campinas um dia com sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. São 6 horas e 57 minutos. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,72%. O euro vale hoje R$5,352. Dólar comercial caiu na sexta-feira, praticamente estável, né? Queda de apenas 0,04%. Fechou cotado o dólar comercial a R$4,966, resistindo aí a bater na casa de R$5. E o dólar turismo vale hoje R$5,17. 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Se tu quer vir com as balas da polícia, tem muita coisa importante pro Kelly relatar. Mais algumas respostas aqui de ouvintes que na quinta-feira ligaram, mandaram mensagens, e-mails, fazendo perguntas para o prefeito Chico Sardelli. Por exemplo, o Moreira, lá do Jardim Alvorada, queria saber sobre o recapeamento de algumas ruas lá no bairro. Foram asfaltadas, pavimentadas, mas esqueceram, segundo ele, a rua Himalaias. E a Secretaria de Obras disse que tem um cronograma de ruas prioritárias, mas ressalta que a Prefeitura conta com uma equipe de tapa-buracos. Então, se precisar realmente, na Himalaias, fará o serviço apenas de tapa-buracos. O Carlos Lourenço, na Praia dos Namorados, queria saber sobre asfalto novo na rua Manuel de Matos. Está muito ruim a situação lá. Ele disse que as ruas próximas também foram recapeadas e a Manuel de Matos não. Resposta da Prefeitura: um trecho dessa via está na lista de futuras pavimentações, aguardando disponibilidade de recursos. Tem que esperar. Luiz Barioni, do Jardim da Paz, diz o seguinte: diversos problemas nas ruas Prosperidade e Lídio Bertoni. Um lado da calçada tem mato alto, sem sinalização de solo, está muito perigoso. A Ultransv vai revitalizar a sinalização viária e a unidade de serviços urbanos prometeu notificar os proprietários para a limpeza das calçadas e a construção do passeio público nesse local. A Rosângela Salati, do São Luís, quer providências no trânsito pesado da rua Santa Amélia. O pessoal lá reclama faz tempo, desde que foi feito lá a mudança no portal. Segundo ela, as casas estão começando a trincar, além do barulho que é excessivo. A Prefeitura respondeu que proibiu a passagem de veículos pesados na rua Santa Amélia. O local está sinalizado, inclusive as alterações no trânsito foram informadas pela Prefeitura. Como é que mudou e proibiu se está a ouvinte reclamando? Alguma coisa está errada aqui. Daqui a pouco mais manifestações, 7 horas, 1 minuto. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Já divulgamos, mas alguns ouvintes alertando mais uma vez a respeito
de um carro modelo Fiat Uno que bateu contra um poste do conjunto de semáforos nas proximidades da Bandini, entre Americana e Santa Bárbara. A polícia militar está no local, não há informação de vítimas. Também o Vitor, da unidade de transportes e sistema viário, já foi acionado para ir ao local. E temos a informação também de outros 2 semáforos no amarelo piscante, na José de Alencar com a Avenida Campos Sales e também na Benjamin Constant. Pelo que consta ali, o semáforo da Benjamin Constant, próximo à CPFL, não está funcionando, está desligado. Também já encaminhamos essas demandas para o Vitor da Prefeitura. 7h02, e um motoboy identificado como Antônio Ivan Moura Caetano, de 44 anos, morreu após ser atingido por um veículo no Jardim Bela Vista, em Americana, na noite de sexta-feira. O condutor de um Fiat Strada que provocou a colisão fugiu e não foi localizado. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na unidade da Polícia Civil, por volta das 10 da noite, a Guarda Civil recebeu uma solicitação e seguiu para a Avenida São Jerônimo, número 710. No local, os patrulheiros observaram a vítima caída ao lado de uma motocicleta 125 cilindradas, próximo ao muro de uma empresa. Na sequência, o homem foi socorrido para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi pelo Corpo de Bombeiros, porém não resistiu aos ferimentos. Ainda no local, um outro motoboy, testemunha do fato, informou aos agentes que o condutor de um Fiat Strada de cor prata ou branca jogou o veículo contra a moto da vítima, que foi arremessada contra o muro da empresa. A mesma testemunha também disse que o condutor da picape já havia tentado atingir a motocicleta na rua Anhanguera, na região do bairro Nova Americana, e também uma outra tentativa de atingir motociclistas teria acontecido nas proximidades do Elcom Center. Esses fatos constam no boletim de ocorrência e serão apurados pela Polícia Civil. Essa possível briga, não se sabe se foi briga ou outro fato que aconteceu, mas lamentavelmente um rapaz de 44 anos acabou morrendo. O corpo de Antônio Ivan Moura Caetano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e agora a Polícia Civil tenta identificar o condutor do Fiat Strada. 7h04, e houve a informação, ontem recebemos da Secretaria da Administração Penitenciária que uma jovem de 18 anos, ela tentou visitar o companheiro no centro de detenção provisória aqui de Americana, porém foi flagrada com droga sintética. A jovem foi encaminhada para o plantão de polícia, autuada em flagrante, e a Secretaria da Administração Penitenciária instaurou um procedimento disciplinar contra o preso que iria receber a droga sintética. Keller Estocco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7h05. Bom, choveu muito forte no sábado, final de tarde, comecinho da noite, principalmente. O Keller publicou aí nas redes sociais da Vox a situação lá da Avenida da Saúde, como já é habitual quando acontece uma chuva mais forte aqui na cidade, tudo fica alagado lá perto da rodoviária. Mas não digo que é novidade para mim, mas muita gente reclamou, como não acontecia em tempos atrás com chuvas anteriores, mas muita gente entrou em contato comigo no sábado à noite, pelo meu celular, pelo jornalismo aqui da Vox, sobre o viaduto Ralph Biasi, o viaduto Centenário, e mandaram vídeos e fotos. Estou com esse material aqui para encaminhar lá para Secretaria de Obras, sei lá, Trânsito, Prefeitura, Prefeito, Papa de Roma, Bispo de Botucatu. Alguém tem que fazer alguma coisa em relação a esse viaduto. Virou um rio, nenhum escoamento de água decente foi visto nessa chuva, que não foi tão forte assim. Então o viaduto ficou sem escoamento, virou um rio, água totalmente acumulada, empoçada, motociclistas correndo risco, motoristas também correndo risco.
o viaduto já tem imperfeições que há muito tempo o pessoal vem pedindo para que ele seja recuperado. Sabe-se lá como é que está a qualidade, a condição das pilastras de sustentação, a estrutura do viaduto, que é uma obra antiga, velha, lá da década de 70, 80, aqui em Americana. Quando o vereador, ainda era vereador, Luiz Antônio Crivellari, ele fez várias fotos de erosão nas pilastras, quando ele era vereador ainda, isso faz muito tempo. Ele já saiu faz tempo da Câmara, fez a denúncia e nada foi feito. Então fica esse registro das tantas reclamações por causa da chuva, de forma até como novidade pra gente, o viaduto Ralph Biasi e o viaduto Centenário. Está posto o problema, vamos ver o que a prefeitura nos diz. 7:07. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Para a gente pensar em golpe e tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, respondendo à OAB, que reclamou da proibição de advogados dos investigados da Operação Tempus Veritas conversarem entre si, ao responder, ele disse que a Polícia Federal demonstrou ter provas robustas sobre tentativa de golpe que só não foi concretizado por circunstâncias alheias, que seria a falta de apoio das Forças Armadas. Agora, isso é uma resposta de juiz ou uma resposta de promotor, de agente da acusação? Bom, circunstâncias alheias. É a mesma coisa dizer, olha, o golpe que usou Adélio Bispo só não foi consumado por circunstâncias alheias, porque Bolsonaro estava próximo da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. É a mesma coisa. O golpe de Dilma, tentando estado de defesa às vésperas do seu julgamento pelo Senado, também não foi concretizado por circunstâncias alheias a ela, não teve apoio das Forças Armadas. Aliás, ainda sobre essa história da OAB, o ministro Moraes respondeu que não proibiu nenhum advogado de conversar entre si. O que ele proíbe é que os advogados sejam mediadores de recados entre os investigados para que não possam combinar depoimentos. Aí eu me pergunto, e como vai fiscalizar isso? O advogado vai saber o que o advogado está conversando? Como assim? Aí eu fiquei pensando no que está dizendo o advogado do homem lá do aeroporto de Roma, Roberto Mantovani, advogado Ralph Tortman, que reclama que teve o sigilo quebrado, porque gravaram conversa dele com o cliente dele. Aliás, Ralph Tortman reclama muito de ilegalidades e arbitrariedades nesse inquérito do qual não saiu nada, né? Foi muito barulho por nada. Não houve nem possibilidade de indiciar alguém. O que houve foi de menor poder ofensivo. A mídia que muda como diz a música italiana, a ópera La donna è mobile qual piuma al vento, né? Muda como pena ao vento. Agora eu vejo que era agressão ao ministro Moraes, agora estão chamando de atrito no aeroporto de Roma. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. 7:09. Além da dengue, que está causando uma grande dor de cabeça no Brasil nesse começo do ano, também a Covid-19 parece que voltou com tudo, hein? E a vacina está aí de graça para todo mundo nas unidades básicas de saúde. Só em 2024, 1.127 brasileiros morreram com a Covid-19. Somente neste ano, o vírus matou tudo isso de brasileiro. As novas variantes e também o carnaval, a volta às aulas, tudo isso está provocando mais casos e também automaticamente mais mortes. Procure a vacina, procure a imunização. 7:10. Um recado bom lá pro bairro São Vito. Reservação de água vai melhorar pelo jeito naquela região problemática de Americana. Keller, por favor. O Departamento de Água e Esgoto DAE de Americana concluiu na semana passada a montagem dos anéis que formam, entre aspas, a parede do novo tanque do Centro de Reservação de Água São Vito. A estrutura é feita com painéis de aço vitrificado e tem cerca de 10,5 metros de altura. A próxima etapa será a montagem da cobertura
com teto autoportante geodésico, além dos acessórios, entradas e saídas de água, registros e a interligação do sistema. O reservatório 1 já armazena 1.600.000 litros de água e com o novo reservatório a região receberá mais 2.100.000 litros. No total, serão 3.700.000 litros de água armazenados para abastecer cerca de 20.000 moradores do São Vito e também dos bairros Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia. Algumas respostas aqui da prefeitura para os ouvintes que questionaram o Chico Sardelli na quinta-feira ao vivo aqui no Vox News. O Adalto do Nova Americana queria saber sobre o plano para melhorar o trânsito lá na saída para Nova Odessa e para SP 304, muitas colisões lá, segundo ele. A unidade de trânsito diz que vai fazer estudos sobre o trânsito no local para possíveis alterações. O Beré do Morada do Sol pediu tapa-buracos na Avenida Estados Unidos. O pessoal da prefeitura informou que está na programação um mini recap nessa avenida. O Eduardo Roman do Parque Gramado pede lombadas na rua Tomás Biancardi por causa da alta velocidade dos motoristas malucos lá. E a unidade de trânsito vai fazer também estudos para ver se cabe uma lombada ou não. A Vanessa Pet do Jardim Guanabara disse que precisa de ajuda com a filha de 12 anos para o transporte escolar lá para Risoleta Lopes Aranha, 2 quilômetros da sua casa. Eu passei, viu, Vanessa, o seu celular lá para a Secretaria de Educação. Eu espero que eles tenham entrado em contato com você. Não deu tempo de responder todo mundo, mas amanhã, logo no comecinho do Vox News, a gente já elimina aí essas perguntas para o Chico, porque já tem mais 80 aqui no nosso WhatsApp do jornalismo. Graças a Deus. Obrigado, ouvintes. 7h13. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. A Guarda Civil Municipal prendeu um homem e uma mulher por tráfico de entorpecentes aqui em Americana. 854 porções de drogas foram apreendidas, entre maconha, cocaína e crack. Um homem de 24 anos foi preso na região do assentamento Milton Santos. Detenção foi efetuada pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, sob inspetor Ciderley e Aguilera. E outra prisão aconteceu na região do bairro São Manuel. Uma mulher também foi presa pela equipe da Guarda Patrulheiros Suelen e Wilson. O homem foi encaminhado para a cadeia de Sumaré e a mulher para a unidade prisional de Montemor. 7h14. Você acompanhou hoje no Vox News. Final de semana marcado por 3 tragédias com mortes aqui na região. Chuva de sábado reforça ainda mais os pontos graves de Americana. Fala de Lula sobre o Holocausto provoca indignação e crise diplomática. Executivo de futebol americanense morre vítima de ataque cardíaco. Mulher é flagrada com droga sintética no CDP. O Corinthians empata com o Palmeiras mesmo sem goleiro e com 9 jogadores. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.